havia uma grande perseguição ao povo de Israel. Nós vamos iniciar entendendo que esse exército de Midian, os midianitas, eles se levantaram contra o povo de Deus, e com muita fúria. A intenção deles era destruir o povo de Deus, mas eles usam de uma estratégia totalmente diferente, porque Deus, meus amados, mesmo que o povo estava rebelde, Deus provia sempre o livramento. Mas então o que aconteceu? Toda vez que Midian ia, o exército midianita ia para atacar o exército de Israel, o povo de Israel, para destruir a nação de Israel, o profeta sempre falava com Israel, o profeta sempre dava para Israel um alerta a respeito da emboscada, a respeito da vinda do exército adversário de Midian. E aquele exército, aquele povo, eles escondiam, irmãos. Aquele povo não podia lutar contra os midianitas. Eles estavam escondendo. Eles escondiam em cavernas, eles escondiam em buracos, eles escondiam nas florestas, eles corriam. Quando sabiam que o exército de Midian estava indo para lutar com eles, corriam todos, homens, mulheres, crianças, os soldados, e também aqueles que não eram soldados, corriam e se escondiam. E chega um momento que o povo estava ficando cada vez mais pobre, e tendo falta até mesmo de alimento para a sua subsistência. E agora levanta no meio daquele povo um homem chamado Jerubaal, que é o mesmo que Gideão. E Gideão, ele levanta, ele toma uma atitude assim inesperada, ficou revoltado com aquela situação, porque estava faltando alimento para ele, alimento para a sua família, alimento para todas as outras famílias de Israel, para todo o povo de Israel, estavam todos ficando com fome. Israel nesse momento não tinha um exército forte, preparado, não tinha um líder corajoso, valente, como na época de Davi, não tinha, como na época de Josué, não tinha. E Gideão, meus amados, a Bíblia diz que ele levanta cedinho, na véspera da colheita. Gideão levanta, porque quando chegasse o dia da colheita, o exército midianita chegaria ali para destruir toda a colheita e matar os animais, tanto ovelhas como cabritos, cabras, matava tudo. E Gideão agora, meus amados, ele se encoraja. Era uma questão de sobrevivência. Eu morro de fome, ou então eu vou ter coragem de malhar aquele trigo, porque sem o trigo nós vamos morrer de fome, não teremos alimento. E está vindo aí o exército midianita para destruir a nossa plantação. A Bíblia diz que Gideão ele levanta e malha o trigo no lagar. O lagar, meus queridos, era um lugar que Gideão encontrou para malhar aquele trigo. Não tinha um lugar melhor, porque não havia como preparar um lugar melhor. Era só ele que estava com aquela disposição, vamos dizer assim, com aquela coragem e com aquela vontade de se libertar da fome que estava assolando já o arraial de Israel. Então Gideão levanta e começa a malhar o trigo no lagar. E Deus, meus queridos, ele olha para a terra e vê que Gideão era um homem valoroso. Deus entende que Gideão era um homem lutador, mesmo que estava sozinho, mas ele estava malhando o trigo. E como um exemplo que eu quero dar para os amados irmãos, o trigo ele nasce e floresce, quando floresce está na época da colheita, é como se fosse o arroz. Você pega o arroz e planta ele, o arroz é plantado no brejo, dentro da água, você planta o arroz, ele nasce, ele cresce, e depois você, quando está maduro, você colhe aquele arroz.
O arroz ele veio com casca. Eu me recordo que meu pai ele plantava muito arroz quando ele tinha uma chácara na Ilha Brava. Tinha lá o brejo, ele plantava. O arroz que plantava naquele brejo dava sacas de arroz. Pouco arroz que ele plantava dava sacas de arroz. Mas aí, meus queridos, eram meus irmãos, eu era o mais novo naquela época, eu era criança, mas me recordo. Os meus irmãos, os mais velhos, que eram responsáveis por ajudar a colher o arroz e para socar. Colocava o arroz ali no pilão, pegava um monte de pilão e ia socando o arroz. E tinha que ter jeito para socar, porque senão quebrava demais. Se colocasse muita força, o arroz quebrava, ficava todo quebradiço. Meu pai era muito exigente nessa questão. Ele ensinava e exigia fazer. E sempre tinha sacas de arroz todo ano que saía dali. Mas aí depois o que fazia? Colocava-se numa peneira e peneirava aquele arroz que já estava quebrado. Tinha levado no pilão, com a casca e quebrava. Aí na peneira jogava-se para cima e sobrava. E a casca, que era muito levinha, ela caía fora da peneira. Na peneira ficava só o arroz. O arroz que tivesse quebrado, ele passava pelo buraco e ia embora porque aquele não servia. E assim estava fazendo o Gideão. Gideão dentro de um lagar, meus queridos, lagar é um lugar que se alaga de água. Ele lá dentro daquele lugar, um lugar estreito, apertado, mas estava lá Gideão. Estava malhando o trigo, preparando o trigo, para que o trigo fosse servir de alimento para eles num determinado tempo que ele estava só. Aí Deus vê, e Deus, meus queridos, Ele sabe também do seu esforço, mesmo com toda a tua coragem, mesmo com todo o seu empenho, o seu esforço só não vai produzir o suficiente para suprir a necessidade de todo o povo. E Deus olha para Gideão e vê que agora eu posso levantar um líder em Israel para vencer os midianitas. E Deus agora manda um anjo, e o anjo aparece a Gideão, e Gideão ele se assusta e fica com medo. Porque ele viu o anjo, e vendo o anjo ele diz: eu vou morrer, vou perecer, porque eu vi a face de Deus. Porque o anjo, quando descia a terra, ele descia representando a Deus. E ele falava e acontecia porque era Deus sendo representado pelo anjo. Era a vontade de Deus sendo ali expressa através daquele anjo. E ele disse para Gideão era um homem valoroso. Salve, varão valoroso, que Deus é contigo. Gideão olha para o anjo e fala que vai morrer. Ele: não, você não vai morrer. Deus me enviou aqui, o Senhor me enviou aqui, e através de você o Senhor vai livrar a Israel dos midianitas. Gideão olha e analisa: peraí, eu sou de uma família muito simples, muito humilde. Eu sou também pequeno, muito pequeno. Tem tantas outras pessoas para que Deus levante para fazer esse trabalho, para liderar Israel. É porque eu. Mas o Senhor, meus queridos, quando nós entendemos a passagem da consagração do jovem Davi a rei, que Deus ele não olha como o homem olha para a aparência, e Deus olha para o coração. E olhando para o coração, Deus ele percebe a sua intenção, como ele percebeu a intenção de Davi, como ele percebe a intenção de Gideão. Gideão vai lá e fala para o anjo: vou preparar um cabrito, e vou trazer. Vai lá e prepara um cabrito, prepara também um bolo de farinha, leva para o anjo. O caldo estava no caldeirão. O anjo falou: olha, coloca tudo sobre aquela pedra ali. Coloca tudo sobre a pedra. E Gideão colocou, ele disse que joga o caldo por cima. E Gideão pegou o caldo e despejou em cima daquele bolo, em cima daquela carne assada do cabrito, bem feito, bem preparado, para Deus sempre o melhor. E agora o anjo, meus queridos, ele toca naquela pedra, e sai fogo por debaixo e consome todo o holocausto.
Gideão agora está preparado, meus queridos, porque ele tem agora a promessa de Deus. Agora ele está preparado porque Deus vai ir com ele naquela peleja. Mas ele agora, também como nós, ele quer fazer uma prova com Deus. E ele faz a prova com Deus. Ele não faz uma, ele faz duas provas com Deus. Deus se agrada da prova, meus irmãos. Como agradou da prova de Ana. Ana fez prova. Se obedece o filho, ele ficará na tua casa. Ele será dentro da tua casa, será teu servo e vai fazer conforme foi ensinado pelo sacerdote Levi. Então o que acontece? Quando Gideão faz uma prova com Deus, ele vai colocar um velo de lã sobre a eira e fala: olha, vai chover vai chover em toda a terra, mas no velo de lã não. Vai cair orvalho, como naquela época ainda não chovia, vai cair orvalho sobre esse lã. Tem um pedaço de lã, um pedaço de tecido de lã. A Bíblia diz um velo de lã, mas é um pedaço de tecido. E coloca sobre a terra. E aí, na madrugada, ele vai lá. Amanhecendo o dia, ele chega. Quando ele chega lá, a terra estava toda molhada, mas não tinha uma gota de orvalho no tecido de lã. Um pedaço de tecido de lã. E Gideão, naquele momento, ele faz uma outra prova. Senhor, mas se tu és mesmo comigo nessa batalha, eu vou colocar esse velo de lã novamente. Vou colocar lá à noite. Senhor, quando derramar o orvalho sobre a terra, vai cair somente no velo de lã e não vai cair sobre a terra. A terra vai ficar seca. E naquela noite, meus queridos, todo o orvalho caiu daquele velo de lã. E Gideão chega e a terra está toda sequinha. Aí pega o velo de lã, espreme e enche uma taça de orvalho. Agora sim, Gideão sabia que ele poderia ir. Ele tinha certeza que ele não estava só. E é como é bom, amados irmãos, nós temos certeza, temos a convicção de que nós não estamos só. Como servos de Deus, nós sabemos que nós nunca estamos só. Como igreja de Deus, nós sabemos que jamais estaremos só. Por quê? Porque o Senhor, ele diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o servem e livra de todo mal. O Senhor, ele diz que os anjos trabalham em prol dos santos que iam herdar a terra. O Senhor Jesus, ele diz que crer no Senhor Jesus será salvo toda a tua casa. Ele diz, aquele que crê, aleluia, aquele que confessa que Deus alcança a misericórdia, aquele que crê verá a glória de Deus. Então são muitas promessas que nós conhecemos da parte de Deus. Aleluia, meu Deus. Que nos faz entender que nós não estamos só. Podemos ter uma companhia conosco, mas sabemos que a presença de Deus ela está. Sabemos que nós podemos atravessar a rua, porque Deus vai nos dar o livramento. O adversário vai tentar nos jogar no acidente, mas Deus é que vai nos livrar. Glória, glória. Mas Gideão agora, meus amados, ele vai lá para separar o povo, para ir com ele à batalha, para lutar contra os midianitas. E o povo que Gideão foi separar, irmãos, não eram soldados, não eram homens que sabiam lutar, eram pais de famílias, eram homens que cuidavam da casa, aliás, cuidavam das famílias, da sua esposa, dos seus filhos, que trabalhavam no campo e que serviam a Deus. Mas o importante é que serviam a Deus. Ele vai separando, ele vai fazer agora, como se faz nos dias de hoje, né? Ele vai agora chamar soldado, o soldado, inscrever aquele soldado no exército que vai lutar contra Midian. E ele começa a fazer isso, vai de casa em casa. Ele chama, meus queridos, aqueles que ele entende que podem lutar. Nós sabemos que, nós vemos conforme nós conseguimos ver, e aquilo que nós vemos, nós fazemos vamos dizer assim, nós fazemos nosso julgamento, nós fazemos a nossa interpretação do que nós estamos vendo. Mas Deus não é assim. Deus não olha como aparência. Gideão chamou 32 mil homens, ele conseguiu 32 mil homens. E Gideão ainda com medo, 32 mil é
pouco, porque os midianitas é um exército muito poderoso. A gente olha para aquele exército, a gente vê como se fossem gafanhotos sobre a face da terra. Não dá para contar. Quando Gideão fala que eram incontáveis como gafanhotos, se lembra, meus queridos, os gafanhotos foram uma praga que Deus manda ao Egito, que não tem como contar. Gafanhoto era uma praga que quando aquela nuvem de gafanhoto vinha sobre a plantação, eram tantos gafanhotos que a plantação era consumida com poucos minutos. E agora Gideão preocupado, porque tinha 32 mil, o outro exército tinha um número que não dava para contar, de soldados. A diferença, soldados. Israel, homens que foram alistados por Gideão, convocados para a luta, mas que não eram soldados, preparados para a luta, para a guerra. E chega Gideão, meus queridos, com aqueles homens, fazendo aquilo que Deus mandou fazer, levando apenas um cântaro, levando também uma corneta de chifre de carneiro, não tinha uma espada, não tinha um escudo, não tinha armadura, não tinha nada. E Gideão preocupado, temeroso, mas estava indo porque Deus deu a ordem, ele temeu a Deus e foi. Estava fazendo conforme Deus estava mandando. Às vezes Deus deu uma ordem para a gente e a gente acha, isso é bobagem, coisa da minha cabeça. Isso não acontece nunca, não tem como acontecer, isso é impossível de acontecer. Essa é a concepção do homem natural. Mas quando nós estamos no Espírito, quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, nós sabemos, meus queridos, que nós podemos todas as coisas, porque é Jesus Cristo que nos fortalece. E agora vai Gideão, meus queridos, para a batalha. Deus fala para ele, Gideão, ele ouve a voz de Deus, eis aqui, Senhor, teu servo. Deus fala, Gideão é gente demais, que está indo contigo a pelejar contra os midianitas. É muita gente, é homem demais. Eles vão vencer a batalha e vão ficar orgulhosos, vão se vangloriar, vão dizer que eles venceram porque eles são fortes, que eles venceram porque eles são grandes lutadores, mas não é eles que vão vencer, sou eu que vou dar a vitória, Gideão. Diga ao povo, Gideão, chega no meio do povo e apregoa que aqueles que forem medrosos, que forem tímidos, que eles podem voltar, Gideão. Voltem para suas casas. E Gideão diz para o povo, já fica no meio do povo e grita, olha, quem tiver com medo de ir à batalha, pode voltar para a sua casa. Meus amados, a Bíblia diz que são muitos chamados, mas os escolhidos são poucos. Olha o que Deus está nos mostrando nessa noite. Olha o que Deus nos mostra. Não importa, meus queridos, pelo menos eu, com as pessoas que passam do lado de fora e olham para dentro e falam, olha, está vazia a igreja, só tem um número ali de 5 pessoas. O que não importa, meus queridos, é que está aqui pessoas que creem, que são servas, e que Deus escolheu, que Deus está abençoando, que Deus está preparando para uma grande luta, para uma grande batalha, que Deus está na frente e que vai fazer de cada um de nós, cada dia, mais que vencedores em Cristo Jesus. E agora Gideão, meus queridos, começa a olhar e ver uma multidão voltando para casa, uma multidão de 22 mil homens voltando para casa. Imaginem agora, você está num exército que é de poucos homens, para lutar com um exército, e são tantos homens que você não consegue contar, porque é um exército que é numeroso demais, é incontável. Aí você agora está perdendo 22 mil homens, você tinha 32 mil, está indo 22 para casa, porque você falou com eles que podia ir, mesmo não querendo, você teve que falar, porque você precisa obedecer a voz de Deus. Eu preciso obedecer, nós precisamos obedecer a voz de Deus. E Deus não vai trabalhar no meio da multidão, Deus não vai trabalhar no meio, meus queridos, do número grande de pessoas. Deus vai trabalhar numa multidão de pessoas. Jesus, ele passava e curava um e ia embora. No tanque de Betesda, um homem que tinha 38 anos que estava lá, Jesus passou ali e estava lotado, eram 5 pavilhões.
Eram 5 alpendres, 5 pavilhões, e lotados de enfermos. Jesus curou um homem e foi embora. E a multidão continuou lá esperando o anjo mover as águas. Mas aquele não. Aquele Jesus curou e disse: toma a tua esteira e anda. Ele tomou a esteira e foi embora. E outra coisa interessante, meus queridos, quando Jesus falava: apresenta-te ao sacerdote. Aí a gente fica pensando: apresentou o sacerdote por quê? Jesus já curou, já está curado, pode ir para casa, cuidar da vida, mas tem que apresentar o sacerdote. Aleluia. A Bíblia diz, meus queridos, que quando a pessoa, outrora, do exército de Israel, eu estou falando do exército de Israel, porque os outros exércitos não eram assim, não tinham essa lei. A lei era de Deus para o povo de Israel, para todo o povo de Israel, para o arraial dos hebreus. Quando a pessoa aparecia com machucado e começava a perceber que a pele estava afundando, e que tinha aquela casca e começava a ficar branca, ele tinha que correr lá no sacerdote. O sacerdote, meus queridos, era preparado. Enquanto ele não aprendia toda a lei mosaica, enquanto ele não aprendia tudo a respeito das enfermidades mais terríveis, ele não podia exercer a profissão de sacerdote. Apresenta ao sacerdote. O sacerdote agora ele faz o papel de médico. Ele vai olhar. Se ele olhar para a pessoa e ver que já não tem mais jeito, está muito profunda a lepra, ele fala: vai para o arraial, vai para o leprosário. Havia um arraial do lado de fora da cidade, e lá ficavam as tendas com as pessoas que estavam com lepra. Quando eu me refiro também à mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos, que estava com fluxo de sangue, Jesus a curou, ela também não ficava na cidade, ela tinha que ficar também fora da cidade, e lá também estava a tenda daquela mulher. Mas o paralítico não era uma enfermidade que fosse transmissível. Era paralítico, não podia andar. E ali Jesus passa e cura. Ele vai para casa. Agora ele precisa agora de se apresentar também ao sacerdote. Ele se apresenta. Quando ele se apresenta ao sacerdote, o sacerdote fica curioso: o que está acontecendo? Você não andava, você nasceu tetraplégico, nem se sentava, está curado. É aquele homem chamado Jesus me curou. Foi ele que me curou. Quando Jesus cura agora, meus queridos, também o cego de nascença, ele manda, faz um cosmo no chão, faz um barro, coloca nos olhos dele e fala: vai no tanque de Siloé e lava. Jesus falou para ele: vai no tanque de Siloé. Se ele pensasse assim: para que eu vou no tanque de Siloé? Se ele quisesse, ele poderia ter me curado. Ele passou barro em meus olhos, para quê? Se tivesse poder de curar, ele teria curado. Eu vou no tanque de Siloé perder meu tempo? Não vou, não teria sido curado. Mas ele teve fé: eu vou no tanque de Siloé, porque Jesus mandou eu ir, então eu vou. E ele foi no tanque de Siloé. E no tanque de Siloé ele se lavou e foi curado na hora. E agora está Gideão, meus queridos, nesta luta com 10 mil homens para lutar contra uma multidão que não dava para o exército, que era uma multidão que não dava para contar. E Gideão agora, ele preparado com os seus 10 mil homens, ele começa, aleluia, a preparar estratégias, orando, vamos conjecturar, orando a Deus, falando com Deus. Daí a pouco vem a voz de Deus: Gideão, ele diz: aqui, Senhor, pode mandar, então vamos para a luta, 10 mil, aí o Senhor vai na frente. Ele: não, Gideão, ainda é muita gente. Deus fala para Gideão: ainda é muita gente, Gideão. Vocês vão achar que venceram pela sua própria força, mas o Senhor não pode dar a vitória. Leva o povo lá no Rio para brigar. Leva lá, Gideão. Aquele que bebe água distraidamente, vamos falar assim para Deus, né? Aquele que bebe água distraidamente, quer ajoelhar e fica lá distraidamente tomando água, Gideão, você vai colocar parte. Aquele que não vê como beber não vê lá com o nome do cachorro, você vai colocar parte. E Gideão separa, meus queridos, os que estavam preparados, meus amados. Às vezes a igreja tem 10 mil, que igreja que tem 10 mil, até mais.
imensas catedrais, né? Mas nem todos ainda estão preparados. Nem todos estão preparados, estão com o nome escrito na vida, no livro da vida, e estão aptos para fazer a obra de Deus. E não fazem. Porque se nós não fizermos a obra de Deus, meus queridos, vai ficar faltando uma parte nas nossas vidas. No reino natural está tudo certo. Deus. Está tudo certo, não adulterarás, não desejarás a mulher do teu próximo, não roubarás, não matarás. Está tudo certo. Mas agora no reino espiritual, falta o quê? Falta fazer a obra de Deus. E fazer a obra de Deus, nós preocupamos com a casa de Deus, preocupamos com as pessoas que vão chegar na casa de Deus. Porque quando elas chegarem na casa de Deus, nós temos que ter o microfone funcionando, nós temos que ter o som funcionando, temos que ter o violão, temos que ter a bateria, temos que ter as cadeiras, temos que ter os bancos, temos que ter os ventiladores, está tudo funcionando. Para nós fazermos a obra de Deus dentro do templo. E tem a obra de Deus que é feita do lado de fora do templo. E Gideão alegre, meus queridos, preocupado. Mas tinha 10 mil homens. Quando ele separa e fica só 300, agora ele acha impossível. Como nós no início falamos, Deus não precisa de uma multidão para realizar uma grande obra. Deus precisa de alguém para que consiga fazer a grande obra. Não é o número. O nosso Deus ele não vai olhar para a quantidade, mas vai olhar para aqueles adoradores. Ele diz: eis que eu procuro os verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Quando nós falamos assim, a estrela que brilha é Jesus. Nós temos que entender: se Jesus me usou, te usou alguém e realizou um milagre, o milagre quem fez foi ele. A estrela que brilha é ele que é dono do milagre. Nós não temos milagre, nós somos pó, nós somos barro, nós somos cinza. Nós não temos poder nenhum em nosso nome, mas o nome que é todo poderoso, e disse ainda: vou me dar todo o poder nos céus e na terra. Esse nome chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele faz maravilhas. Ele realiza o teu milagre nessa noite, se você crer. Estamos aqui no culto de agradecimento, nos preparando para a próxima campanha terça-feira. Mas Deus já está trabalhando. Deus já entrou na tua peleja, já entrou na tua batalha. E Gideão agora, meus queridos, ele vai com os 300 homens, os 9.700 ele manda voltar para casa, pega os 300 e vai lutar para a guerra, meus queridos. Aleluia, meu Deus. Sabendo que Deus havia dito para ele, para levar o cântaro e para levar a corneta de chifre de carneiro. E na hora que Deus mandasse, Gideão ia gritar no meio do povo. Todos, ia mandar o povo gritar, todos por Gideão, todos pelo Senhor e todos por Gideão. E iriam jogar no chão aqueles cântaros, ia fazer um barulho imenso e estava com um fluido, um pavio aceso, e ia dar um susto de todo o arraial dos midianitas. E assim Deus fez. Gideão, manda 100 ir à frente, manda mais 100 ir pelo lado esquerdo, e manda mais 100 vir pelos fundos. E quando, meus queridos, Gideão dá o brado, Gideão dá aquele brado, o que acontece? No mesmo momento, todos gritam, todos pelo Senhor e por Gideão, e joga o cântaro e faz aquele barulho como se fosse tropelo de animal, como se um exército de montaria tivesse chegado, um exército com seus cavalos estivesse chegando e invadindo a cidade, porque dá a impressão que era muita gente que estava invadindo. E Deus agora começa a trabalhar. Deus confunde os midianitas, eles acordam assustados, correm no escuro, pegam as suas espadas e começam a ferir. Quem eles encontravam na frente, eles feriam, e foram ferindo uns aos outros, até que quase todos foram mortos, e os que não foram mortos correram. E Gideão foi atrás, os perseguiu, os alcançou
e fez o que Deus mandou que fizesse. É assim que nós vencemos uma batalha. Porque a estratégia, meus queridos, ela não é minha, é de Deus. A estratégia não pode ser sua, tem que ser de Deus. E por isso nós sempre estamos orando, clamando, buscando a Deus pelas estratégias. As estratégias, meus queridos, são planos espirituais. As estratégias são aquilo que Deus coloca em nosso coração para fazermos, para que sejamos abençoados e que todos que vierem e que fizerem a campanha, que participarem do culto, saiam também abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mas nós sabemos que existe o demônio, existe a potestade, existe o principado. Existem todo tipo de obra maligna das trevas que lutam 24 horas. O macumbeiro, meus queridos, estou encerrando, o macumbeiro, ele entra, ele se prepara, depois de se preparar, ele entra dentro de um cômodo. Esse cômodo, meus queridos, tem uma porta, nem janela não tem. Fica 7 dias ali dentro, 7 dias dentro daquele cômodo. O nome daquele cômodo se chama rancor. E ali ele fica 7 dias. Do lado de fora estão os outros preparando tudo. Pega a galinha, tira o sangue, passa para o lado de dentro, passa tudo para o lado de dentro e fala, agora vai se alimentando disso aí. E ensina as rezas e fala os horários. A hora do tal você tem que estar fazendo essa reza. Na hora do tal fazendo essa reza. Na hora do tal fazendo essa reza. E a pessoa fica lá dentro rezando rezas que invocam demônios, legiões de demônios, demônios das trevas, espíritos imundos. E quando a pessoa entra no 7º dia, ela sai de lá possessa. Quando entra com o cabelo raspado, raspa todo o cabelo, entra lá dentro, prepara, está todo pronto, tudo feito, as ordens são dadas, e faz tudo, passa fome e passa sede, e durante 7 dias, invocando demônios. E quando sai lá de dentro, meus queridos, a pessoa sai possessa. Se for homem, sai possesso. Se for mulher, sai possessa. Naquele dia que sai possesso dali de dentro, naquele momento marcado, que sai, já tem marcado, já estão lá, uma roda para fazerem, meus queridos, um ritual satânico, oferecendo mais sacrifícios, bode preto, galinha preta, tudo para legiões e legiões de demônios, e fazem aquela festa, sabe por quê? Porque mais um fez pacto com Satanás, mais um se alistou no exército das trevas, eles fazem a festa. Eu digo para os amados irmãos, Satanás ele tem uma fúria contra a minha vida, porque eu fui para a igreja e minha mãe saiu da macumba. Ela já tinha passado pelo rancor, ela já estava quase como mãe de santo, recebendo demônio de tudo quanto é jeito, e aquilo me deixava muito chateado e revoltado, novo ainda, de menor de idade. Depois que eu fui para a igreja, já estava maior de idade, eu fui para a igreja. Vivo a igreja, meus queridos, Deus fez uma grande obra. Na minha vida primeiro, curou enfermidades que eu tinha, o médico não podia curar. Levei minha mãe, Deus salva minha mãe. Aí a fúria do adversário disse assim, agora é contra mim. Porque aquela que estava lá na macumba, recebendo espíritos imundos, invocando demônios, fazendo trabalho de macumba para destruir casamento, para destruir família, agora está adorando a Deus dentro da casa de Deus. E Deus levou minha mãe, está na glória. Eu glorifico muito a Deus por isso. Grande tem sido a luta, mas Deus não tem nos deixado sozinhos nessa peleja. Deus nunca vai te deixar só na batalha. Deus é contigo e está contigo nessa peleja. Se você crê, diz amém. Amém. Graças a Deus. Amados, Tabacaia, Nagaçuga. Eu vou pedir a pastora Maria para ungir a mão direita da igreja. Nós vamos fazer um círculo depois